Deixa eu só começar a gravar, povo, que ele demora um pouquinho. Agora começou. Então, boa noite a todas e todos. Agradeço a presença, né, de quem pode estar aqui hoje. Nós hoje estamos no terceiro seminário do tema intolerância, que tem transversalidade, né, de diálogos, tanto com o panafricanismo, quanto com negritude, quanto com panarabismo. O grupo seja muito bem-vindo. Vocês têm até 1h20 para fazer toda a apresentação. Obrigada. Podem Pera aí, começar. professora, que eu só vou dar um jeito aqui, tá? Vou Estou melhorar aqui. operando, eu já passei a bola, estou operando aqui tranquila. Vai ser rapidão. Vocês estão me ouvindo? Nossa, professora, tá bem difícil aqui de arrumar. Sim, eu estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Também tô te Tá. ouvindo. Beleza, obrigado. A apresentação tá boa aí? Eu não consigo ver a tela. Tá. Dá sim, mano. Se apertar F5, bota fé que apresenta aí pra ampliar. Sim, tá melhor? Tá perfeito. Tá. Perfeito. Beleza. Bom, boa noite. Boa noite a todos, a todas, a todes. Esse será o nosso seminário apresentado por Antônio Guilherme Bernardes Galletti, Augusto Carmo de Lara e Robson Cardoso Venâncio. Nós iremos falar sobre intolerância, um texto aí escrito pela professora Patrícia Teixeira Santos. Uma honra aí estar apresentando esse seminário, presente na obra aí num conjunto, né, de textos chamado 20 palavras, leituras sobre o agora. Bom, falar um pouco sobre essa capa aí, a capa que a gente fez é uma singela homenagem em forma de lembrar o mês que estamos, né, o mês temático, o mês de junho é o mês do orgulho LGBTQIA+, que tem uma relação direta com esse debate que estaremos fazendo hoje, com o debate que a professora apresenta no texto, e esse mês, né, todos os outros deveriam ser também, mas esse mês é um mês da gente fazer aquilo que a professora coloca em pauta no texto, que é problematizar e entender como são impostos e pressupostos os limites daquilo que é considerado tolerável, né, os limites entre a intolerância, o preconceito, e nesse caso, nesse mês, em relação às questões de identidade de gênero e orientação sexual. Continuando, falar um pouco sobre a autora. A nossa autora é a professora Patrícia Teixeira Santos, doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, que tem uma vasta experiência nas áreas de pesquisa de resistências anticoloniais, religião e sociedade na África contemporânea e educação e diversidade cultural. Aqui, professora, se tiver alguma informação desatualizada, a senhora pode dar um toque, tá? Que eu fiquei de perguntar para a senhora, mas acabei esquecendo. Mas ela Tá tudo ok, tudo certo. Ok? Então, beleza. Mas a professora é pesquisadora colaboradora do Centro de Investigação Transdisciplinar, o CITSEM, e dos Les Afriques dans le Monde, não sei se eu falei certo, o LAN, que é a África no Mundo, né? Um centro de pesquisa francês. E também, né, é a nossa querida professora da Universidade Federal de São Paulo, né, do Departamento de História da África. Bom, sobre a obra, é um livro digital, né, lançado em 2020 pelo Sesc São Paulo, edições Sesc São Paulo, em homenagem aos 20 anos da Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto. Como a professora pôde introduzir aí no começo, foram selecionadas 20 palavras que estavam mais em pauta durante esse século, palavras que a gente está cada vez mais habituado e ao mesmo tempo que a gente cada vez menos sabe o significado real delas, né? Elas adquirem cada vez mais significados e mais ficam
cada vez mais complexas com o passar do tempo, são mais debatidas, etc. No prefácio da obra, o Danilo Santos de Miranda, ele coloca uma frase que eu gostaria de usar ela aqui para iniciar o nosso debate, que é de que os... Sumiu a apresentação? Sim, sim. Volta um slide. Isso, deixa aí. Tá. Que é a frase, cada termo traz em si um universo, né? Nesse caso, cada termo que é debatido no livro. E aqui, queria fazer o gancho com a palavra, com a frase que a professora coloca no seu texto, de que a sombra da intolerância é o medo de que se desfaçam a família e uma forma única de ser do mundo. Se a gente for pensar, são dois contrapontos, né? Você tem aqui o fato de que cada termo presente nesse livro traz um universo e a intolerância como uma forma de querer desfazer todo esse universo, de querer tornar único um universo que existe dentro de cada pessoa, que são as nossas diversidades entre cada um de nós. Bom, uma boa noite, gente, para quem está vendo ao vivo. Um bom momento aí para quem está vendo gravado futuramente, né? Bom, a gente vai começar o texto. Adoro, você me ganhou para o seu seminário. Com esse comentário agora, adorei. Bom, a professora, Patrícia, ela abre o texto começando pela intolerância religiosa, né? Porque o texto ele passa por diversos tipos de intolerância, e a religiosa é uma que começa com a religiosa e lá para o final do texto volta falando sobre o caso brasileiro, né? Então a gente vai começar aqui falando sobre o caso que abre, que é o de 11 de setembro de 2001. Que eu não sei se vocês lembram o que aconteceu em 11 de setembro, creio que sim. No 11 de setembro teve o ataque às Torres Gêmeas, né, pelo grupo terrorista da Al-Qaeda e tudo mais, onde é um grupo radical muçulmano. E aí, a partir do momento que a gente fala um grupo radical muçulmano, o que acaba por passar no imaginário de praticamente de todos os Estados Unidos ou de todos os países ocidentais, né, que os muçulmanos são radicais e ponto final. Então começa uma não aceitação da religião dos muçulmanos. E a gente pode ver isso até mesmo, que tem uma entrevista que eu gosto bastante do... Não é do Garvey. É de um escritor norte-americano que ele estava comentando sobre o movimento muçulmano negro nos Estados Unidos, que ele é contemporâneo com o Malcolm X. E aí, nessa entrevista, ele comenta: eles se preocupam que o movimento muçulmano seja muito violento e tudo mais, porque meio que essa coisa do muçulmano violento é algo que já vem de muito antigo, né? Mas por um fato dos Estados Unidos precisarem ter um inimigo, né? Precisarem ter um rosto a quem atacar, e o rosto, a partir dessa época, né, da guerra ao terror, são os muçulmanos, mas a gente já vê que começa antes. E aí só queria complementar que ele fala isso, mas em seguida ele fala: o problema não é o movimento negro muçulmano, o problema é o que torna esse movimento a existir, né? Que ele começa a falar sobre o racismo. Bom, agora voltando mais aqui para o tema do texto, a professora abre com essa conversa sobre o 11 de setembro e sobre a possibilidade de ser um novo inimigo a se enfrentar no Oriente Médio, né? Porque além dos interesses políticos, obviamente, tem a intolerância da população com esses religiosos, né, que dão um aval para o governo norte-americano, estadunidense, poder atacar os países do Oriente Médio. E aí me lembrou bastante uma das primeiras discussões que tem na aula da Samira, de orientalismo, né? Que é quando a gente fala no Oriente Médio, ou eles são vistos como exóticos ou como selvagens. E meio que tudo que começa a passar sobre um ataque do Oriente Médio dos muçulmanos aos valores ocidentais. Aí a gente tem que se perguntar: o que são esses valores ocidentais, né? Os estadunidenses são a democracia, né? A conversa da liberdade, o cristianismo, né? É importante frisar aqui. Então, os muçulmanos, eles não são uma religião ocidental, né? Já que ele não veio do Ocidente.
não é uma religião também ocidentalizada, além do mais que tem coisas que, além da cultura, né, da religião, que não são entendidas até hoje aqui no Ocidente, né? Por exemplo, aí eu coloquei um link de uma notícia que é sobre a proibição da França, né, a proibição do hijab na França, que nada mais é do que a intolerância religiosa ainda hoje persistindo. Essa notícia é de 2021, né, para vocês terem ideia de quanto que é esse conceito da intolerância religiosa contra os povos muçulmanos, porque afligem essas populações até hoje, que aí a gente vai começar a entrar no tema de xenofobia, que a gente vai tocar um pouquinho mais para frente aqui no seminário. Augusto, você pode passar o slide, por favor? E aí, por mais que a gente tenha falado aqui Ocidente, o Brasil é América Latina, a gente não é Ocidente, tá? Sinto de contar para vocês, a gente não é considerado Ocidente. E aí a gente pensa, putz, mas será que existe intolerância religiosa aqui no Brasil? Que coisa surreal. Ó, essa notícia é de 2019 que eu peguei. Tinha uma muito mais complicada, mas por ser a minha própria religião, eu mesmo fiquei triste, porque eu sou um bandista. E a notícia de 2017 me deixou muito mais triste ainda, então eu preferi pegar uma não tão pesada, entre muitas aspas, porque é pesadíssima, que é: traficantes dão ordem para fechar terreiros na Baixada Fluminense. Então, é que acontece no Brasil daquele grande avanço do neopentecostalismo, uma palavra mais ou menos assim. A gente tem esse forte avanço e eles são muito intolerantes com religiões de matrizes africanas. Não estou falando todos, né? Vou frisar aqui, mas uma parte deles, principalmente os que abrangem muito, às vezes, os bairros populares, que aqueles pastores que falam gritando e tudo mais, que eles não aceitam as religiões afro-brasileiras, porque eles não consideram essas religiões civilizadas, né? Eles veem como uma coisa do demônio, uma coisa do capeta, uma coisa que deve ser combatida a todo custo, né? Essa notícia é de 2019, no próximo slide, a gente tem uma notícia que é bem mais atual, tipo assim, uma semana atrás, mais ou menos, 3 dias. Sexta-feira. De sexta-feira. Né? Atente-se que é sexta-feira, que é: as lideranças religiosas denunciam a violência policial na busca de do Lázaro, né? Que é o assassino que está fugindo da polícia. Gente, essa história está me assustando horrivelmente, porque eu não sei o que é o pior, o Lázaro, a história do Lázaro, ou o que estão fazendo com o Lázaro. Que bom que vocês tocaram nesse assunto, porque estamos no mesmo barco, pessoal. Eu também estou muito mexida, eu estou recebendo muita gente mandando mensagem, muita gente das religiões de matriz africana assustados com a dimensão que essa história está tomando. Obrigada, Antônio, mais uma vez. Tá? Porque você, de novo, bingo na questão. É isso aí, vamos lá. É isso, eu acabei vendo essa notícia hoje, assim, que eu estava assistindo um cara que ele estava comentando um pouco dessas notícias que estavam saindo do Lázaro, e tem uma que é mais bizarra ainda, que é um vídeo de um pastor, ó, vou até falar mais perto do microfone, é um vídeo de um pastor que estava camuflado com uma arma na mão, falando que vai caçar o Lázaro, porque o Lázaro não é de Deus. E um outro pastor no comentário comentando: Lázaro, tome cuidado com os neopentecostais. Eu fiquei: que rumo que isso daí tá tomando? Tá sendo um absurdo, né? A incompetência da polícia virou palco agora para ter um monte de gente falando besteira, falando um monte de bobagem e tudo mais. Mas, bom, mas continuando, vamos falar de um assunto um pouco mais feliz agora, né? Que graças à Constituição de 46, muitas religiões, né, por exemplo, as de matrizes africanas, as afro-brasileiras, como Candomblé, Umbanda, Quimbanda e outras, eles eram criminalizadas antes de 46. E com teve uma grande luta, né, antes de 46, mas finalmente deu um resultado em 46, onde a religião foi reconhecida, né? Tanto, mas é bem complicado isso. Agora eu vou falar um pouco de experiência própria, questões pessoais minhas. Porque, por exemplo, minha tia é mãe de santo e o terreiro dela é no fundo da casa, né? Demorou
10 anos para o terreiro conseguir ser legitimizado. 10 anos. Enquanto outras religiões, como, por exemplo, né, os próprios cristãos, conseguem muito mais fácil a licença para poder abrir uma igreja na porta da garagem. Então a gente vê que tem ainda uma certa dificuldade para conseguir que aquela casa religiosa se mostre como uma casa religiosa, enquanto para outras religiões são muito facilitadas, né? Só um instantinho, Antônio, que está eu ia falar suscitando isso. aqui paixões aqui. Fala, Ricardo, que bom que eu estou te vendo e que bom que você levantou a mão. Que eu já ia fazer você falar também. Você resolveu falar, porque eu ia fazer você falar. Que bom. Não, são duas coisas. Eu não resisto e acho que eu estou com medo de passar esse assunto e eu não poder falar. Tem umas coisas que eu acho que a gente da academia tem um certo cuidado no que diz respeito aos evangélicos, né? De não botar todo mundo numa panela só. Mas o problema que eu fico pensando, que eu acho muito sério, é que é preciso que essas pessoas sejam responsabilizadas pelas atitudes deles, entendeu? É óbvio que existem os que não são. Tem, por exemplo, o Henrique Vieira, né, que é aquele pastor do Rio, que tem um outro tipo de postura, mas no meu entender, eu fico vendo assim, que quem não se posiciona também é culpado pela intolerância religiosa, né? Eu acho que a gente precisa começar a nomear esse problema, né? A gente pega as denominações neopentecostais, eles são mais radicais, realmente. Mas eu vejo que os presbiterianos, os batistas, enfim, os metodistas, eles se isentam desse debate. Eles não se posicionam contrariamente. Eu acho que é necessário que isso seja, pelo menos, tocar nesse assunto, né? Que, obviamente, a gente não pode exigir que as pessoas se posicionem, mas tocar no assunto, trazer isso para o debate, eu acho importante, acho fundamental. E, às vezes, eu acho que na academia a gente é um pouco tolerante demais com esse silêncio das denominações tradicionais, entendeu? O Henrique Vieira é um exemplo porque ele se posiciona contra a violência e uma outra coisa que eu acho fundamental, você se posicionar também a favor dessas religiões, do direito delas existirem e exercerem os seus cultos de forma plena, né? A gente teve nesse arcabouço aí de coisas que estão sendo citadas agora, a gente também tem a questão do sacrifício de animais, né? Que é usado nas religiões de matriz africana, principalmente candomblé. E isso aí tem casos horrendos de invadir terreiro para salvar bichinho que vai para a panela e que a comunidade, né? A gente tem coisas semelhantes, por exemplo, no judaísmo, né? Me corrija se eu estiver errado, mas eu já tive notícia de que o próprio islamismo tem sacrifício de cordeiro, né? Não faz o sacrifício religioso, mas faz o abate halal, né? Que é o abate para o animal não sofrer para consumo. Sim, mas no judaísmo você tem o caparó, né? Que é uma cerimônia de expiação em que se matam as galinhas. Não sei se eles comem depois ou não, mas isso acontece em Nova York na rua, para todo mundo ver, né? Aqueles tradicionais ortodoxos, eles faziam esse sacrifício. E uma coisa que as pessoas esquecem sempre também é que Jesus era um judeu, enfim, ele exercia essa religião, ele era recebido no templo, e ele, quando ele vai ao templo pela primeira vez adulto, ele vai para fazer sacrifícios, que era isso que se fazia no templo, né? Se levavam animais lá para se fazer o sacrifício de expiação do pecado. Enfim, eu queria só citar esse negócio agora, também comecei a lembrar de um monte de outras coisas referente à intolerância religiosa, mas vamos seguir a bola. Só comentar. Augusto levantou a mão. Pode falar, Augusto. Pode falar. Pode falar, Robson, pode falar. Não, eu só ia comentar que é isso, agradecer ao Ricardo pelo comentário, né? Abrir também pro pessoal, quem quiser comentar aí, enfim, interagir com a gente, é um bate-papo mesmo, pessoal. A gente está trazendo aqui as ideias do texto da professora, mas para a gente iniciar esse debate, né? Enfim, como a professora falou, é um tema muito recorrente aí, não só nas nossas aulas, mas no cotidiano de vida mesmo, enfim. E esse caso do Lázaro é isso, né? A gente está vendo aí muito
muita coisa na internet rolando, né? Essa coisa de se ligar essas práticas do Lázaro, não com questões manicomiais, digamos assim, né, de saúde, mas sim ligar, relacionar essas questões ao satanismo, né, digamos assim, questões religiosas que, inclusive, tem vídeos aí, né, na sexta-feira eu li uma matéria do G1, onde tinha um vídeo, né, de um líder religioso falando sobre essas invasões no terreiro, né, até filmaram o terreiro dele lá todo destroçado, e ele falou, tem imagens na internet do meu terreiro rolando, circulando, e as pessoas dizendo que são coisas satânicas, né? Então, é um discurso que a gente já conhece, né, pessoal? Desde o colonialismo, né? Enfim, se a gente pega as devassas, a gente vê toda essa prática religiosa da população. Apareceu naquele Bruxas de Salem, né? Ah, ouvi dizer que era bruxa e no final estava... Não sei quantas pessoas foram condenadas à morte por causa do ouvir dizer Sim. E do há rumores, né? Essa história. É um negócio absurdo, né? A gente parece que está vivendo o colonialismo ainda naquele período, né? Mas são os resquícios, né, que a gente tem e que, como a professora colocou de uma maneira bem colocada, né? Resquícios desse orientalismo que a gente tem, né? Enfim, tá banhando aí a nossa cultura, né? Isso aí traz bastante aí pra gente, também a partir das leituras do Fanon que ele fez, né? Enfim. Então, são assuntos que estão dialogando ali, pessoal. Era mais isso, Augusto. Fica à vontade aí para comentar. Deixa eu só falar mais um negocinho que me ocorreu agora. Eu não vou me estender muito, não. Existe as facções do crime organizado no Rio de Janeiro evangélicas, né? Que elas se posicionam como evangélicas, elas obrigam as mães de santo dos terreiros onde é os seus territórios de domínio, debaixo de revólver, né, de arma, a destruir os objetos. Isso tem vários vídeos na internet, os objetos de culto, os objetos sagrados, eles são obrigados a destruir. E aí eu tomo a minha questão, eu acho assim que as denominações protestantes, as pessoas que se dizem evangélicas, cristãs, elas precisam se posicionar contra isso. A gente tem que cobrar isso, entendeu? Eles têm que dar uma posição, falar assim, não, tá errado, eu não concordo com isso. E eles ficam caladinhos, entendeu? Eu insisto um pouco nisso, desculpa, me empolguei de novo, droga. É para isso, a gente está aqui para isso, Ricardo, para a gente se ouvir e para a gente construir junto, né, Robson? Fala, Augusto. Não, só queria também agradecer o Ricardo aí pelo comentário e falar que isso, como a professora coloca no texto dela, é uma tentativa de impedir o legado, nesse caso, das religiões de matriz africana, da cultura que veio junto com a diáspora, de se manter, de ter suas práticas realizadas, né? Então, e isso também tem a ver com, por exemplo, as religiões evangélicas. Hoje elas se dizem como porta-vozes da família, né? Como é defendido ainda mais pelo governo, né? É influenciado pelo um projeto que se tem de Estado, onde você tem a religião, a bancada da Bíblia, né? A BBB, a bancada do boi, da bala e da Bíblia. Tipo, onde você tem essa bancada, como que você vai ter um discurso diferente? É muito complicado, né? Onde você quer defender, e a defesa da família se relaciona também em impedir essas religiões de se manterem por elas serem consideradas coisas do mal, né, obscuras, etc. Bom, agora, completando minha fala, agradecer o Ricardo, né, pelos grandes comentários. A fala tanto do Ricardo quanto do Augusto me fez lembrar de mais um caso e um... E a do Robson também, que falou. Sim, o Robson também. E mais um episódio de um desenho, para quem quiser assistir, que fala um pouco de tolerância religiosa. E um caso de 2017, de quando teve a criação da capoeira gospel, né? Que eu não sei quando que... Eu não sabia disso. Então, capoeira gospel. Eu vou até mandar aqui um link aqui no chat, que eu tava... Eu já vou me meter de novo. Eu fazia parte de um grupo de capoeira, que eu pratico capoeira há muito tempo. Que o líder, o mestre principal, o mestre do meu mestre, ele se converteu ao protestantismo. E a primeira coisa que ele fez foi limpar as músicas todas de qualquer coisa que ele achasse que de alguma forma remetesse a qualquer tipo de religiosidade. Então as canções foram sanitizadas. Eu acabei me afastando desse grupo justamente por causa desse homem.
E tem a história do acarajé de Jesus também, né? Bolinho de Jesus. Eu acho que é na mesma época até, mais ou menos. Porque, às vezes, essa coisa da capoeira gospel, quando eu lembro, eu acho que é um delírio coletivo, né, que aconteceu, porque eu nunca mais ouvi falar. Eu penso, meu, isso aí realmente existiu, que tinha roda de oração. É uma coisa muito, muito estranha que aconteceu, né, nesse país louco que é o Brasil. E a minha dica aí para quem quiser assistir é um episódio dos Simpsons, né? Da 20ª temporada, episódio 30, se eu não me engano. Eu acho sensacional esse episódio, que o Homer ganha 2 vizinhos que são muçulmanos. E aí ele jura que o vizinho quer fazer um atentado terrorista. Né? Ele pensa, são muçulmanos, ouviram falando de explosão, eles são terroristas. Ele faz um alarde na cidade, a cidade inteira fica contra os vizinhos. Temporada 20, episódio 30. A cidade inteira fica. E aí ele fala: gente, eu trabalho na área de demolição. Eu ia demolir a ponte velha da cervejaria porque ela tá horrível. Ia gerar empregos para a cidade para construir uma ponte nova. Mas ele sofreu tanto preconceito que ele decidiu não explodir a ponte e foi embora antes de fazer a obra. Então a cidade perdeu o emprego por conta de toda essa confusão que foi essa coisa da intolerância, né? Parou de gerar emprego para a cidade. É uma coisa para a gente ver, né? A gente acha intolerância, coisas ou outras, mas você está tirando oportunidades de gerar emprego, de gerar coisas boas para a comunidade também. Agora encerro minha fala e pode seguir aí, gente. Só antes de iniciar aí a xenofobia, pessoal, lembrei aí do Antônio falando, né, trazendo essa referência dos Simpsons. Tem um filme também que a gente pensou aí, né, enfim, para tratar um pouquinho dessa questão da intolerância religiosa, especificamente no Brasil, que é o Pagador de Promessas, né? Um filme brasileiro muito bom, que, enfim, passa na Bahia e traz um pouco dessa diversidade aí, né, do que é o nosso país com relação à religião. E tem alguns embates bem bacanas ali de se ver. Conheci esse filme esse ano, maravilhoso. Recomendo aí para também pensar um pouquinho no assunto. Agora falando da xenofobia em si, né? Mas uma das vertentes aí que a gente tem dentro da intolerância, né? Que a professora coloca no texto. E pesquisando aqui no dicionário, né? Para a gente pensar um pouquinho aí da definição dela. Eu ainda pensei, nem sei se tem esse conceito de xenofobia no dicionário do Bobbio, mas também procurei na internet, não consegui achar. Aí achei esse daqui que acho bacana também fazer alguns paralelos. Que é o seguinte: aversão ou rejeição a pessoas ou coisas estrangeiras. A partir da convicção a respeito dos valores culturais nacionais, podem ser construídos o orgulho nacional, a xenofobia, o racismo e outras atitudes que buscam criar um sentimento de unidade interna. Bem bacana, né, pessoal, a gente pensar essa questão da unidade interna, do nacionalismo, de como que essas experiências geraram regimes totalitários no século passado, né? E a intolerância está justamente ligada a essa lógica, né, essa visão totalitária que tenta instaurar na sociedade determinados modelos sem pensar nessa pluralidade, né, de culturas, de ideias, que é muito importante e muito rica, né, para a formação do conhecimento e para as pesquisas que a gente tem, enfim, para se viver em sociedade, né. Pode passar, Antônio, ou Augusto, por favor. Esse cartaz, pessoal, falando agora de uma experiência pessoal que eu tive, né, que o texto da professora me remeteu a essa experiência. Esse é um cartaz de um projeto que eu participei em 2018, né, onde esse projeto ele foi contemplado por um edital da prefeitura aqui de São Paulo, o programa Vai, e a gente justamente teve a ideia de fazer entrevistas, né, com imigrantes que estavam em São Paulo, vivenciando, né, todas essas questões do racismo, da xenofobia. A gente sabe que a xenofobia ela vai para além da questão da negritude, né? Enfim, se a gente vai na 25 de março, é só roupa feita ali por boliviano, enfim, e pessoas que vivem também à margem, né? Todas essas situações a gente sabe que existe,
Mas esse projeto em si, a gente pensou, eu e alguns amigos aqui do Grajaú, né, a gente pensou em fazer essa questão específica da raça, né, justamente porque a gente estava vendo muitos imigrantes vindo trabalhar, né, nas redondezas aqui da região, e acabamos fazendo algumas entrevistas, né, com eles. Eram imigrantes de vários países de África, né, isso foi bem bacana de se ver, e tive a oportunidade de conhecer a igreja também do Glicério, que é uma igreja bem bacana, que tem um trabalho interessante, assim, né, com relação a essa questão da imigração, né, dos refugiados. E essa igreja, ela faz um acolhimento a isso, de todo refugiado que chega aqui, independente do país, né, da região de onde vem, faz esse acolhimento para que as pessoas minimamente possam ter um lugar, sabe, para dormir, para comer, nesses primeiros dias que chegam aqui na cidade. É a Missão Paz, né, que você está falando, Exatamente, né? Professora. Eu tinha esquecido o nome, mas é a Missão Paz mesmo. E aí, dentro desse projeto, eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho do trabalho da Missão Paz e conheci também alguns imigrantes que estavam nessa situação, né? E a gente conseguiu bater um papo, né? Muitos deles traziam alguns elementos, né, de como o racismo, a gente pensou nisso também, né, em tentar expor ali essas experiências deles aqui na cidade, e o racismo atravessava eles de diversas maneiras, né? Era dificuldade para conseguir um aluguel, dificuldade para conseguir um emprego. Então, questões que eles mesmos ligavam, né? Essa questão do ser imigrante, né? Do estar numa condição de refugiado. Então, é um projeto bem rico nesse sentido, justamente para a gente conseguir visualizar, né? A partir da fala deles, dessa interpretação, o que é ser imigrante, né? O que é ser um corpo visto como sendo alguém de fora, né? O que se vivencia isso? Então, foi um projeto bem interessante. A gente, além das entrevistas, fez um documentário. A gente está para subir esse documentário aí no YouTube. Posso passar aí depois para vocês lá no grupo. E é isso, pessoal. Dentro dessa pesquisa, a gente viu também que em 2016, né, saiu uma notícia dizendo que de 2006 até 2016, o número de imigração tinha aumentado 160%, né, dentro do Brasil. Isso é um número absurdo, né, estrondoso, que reflete justamente as condições nas quais esses países, né, onde as pessoas saem, estavam vivenciando, né, às vezes guerra civil, às vezes dificuldade também de conseguir trabalho, né, estudo, acesso ao lazer, cultura. E a gente conseguiu ver isso também, né, dentro dessas falas dessas pessoas que estavam em situação aí de refúgio, né. Foi bem interessante. Pode passar, Augusto, por favor. Então é isso, pessoal. Se a gente pensa a diversidade e a pluralidade, né, como uma essência das relações humanas, a gente sabe que isso é uma teoria, um horizonte que a gente precisa buscar, né, todo dia, a partir da nossa prática, enfim. Mas a gente sabe que isso ainda está muito longe, né? Então, essa equidade ainda é uma luta que precisa perpassar aí pelas nossas práticas no cotidiano. E aí eu trouxe também essa frase do Bauman, para a gente pensar um pouquinho, né, sobre essas relações, né, de ser imigrante, de sofrer intolerância por ser um corpo estranho dentro daquele território, né, estranho, digamos assim, né, entre aspas, que é justamente essa daqui, né, seu Cristo é judeu, seu carro é japonês, sua pizza é italiana, sua democracia é grega, seu café é brasileiro, seu feriado turco, seus algarismos arábicos, suas letras latinas, só o seu vizinho é estrangeiro. Eu achei bem bacana para a gente pensar, né, no como a globalização fez o mundo se relacionar de uma forma bem gritante, né, a professora ainda coloca isso no texto, né, do porquê que o 11 de setembro foi algo que impactou o mundo todo de uma forma muito intensa, né, justamente por essa conexão, né, que o mundo hoje em dia tem, né, um mundo globalizado, e o Bauman acho que resume isso de uma forma bem bacana para a gente refletir, né,
sobre como essa pluralidade, essa diversidade, ela é essencial, né, hoje em dia para as nossas relações, né, enfim, e para esse convívio, né, e produção de conhecimento a partir dessa coletividade mesmo. E aí, pensando também, tem um outro ponto que a professora coloca no texto, né, que são os papéis de gênero, né, essa percepção da pessoa acerca de si. E tem um trechinho aqui, né, o Augusto já leu uma parte dele, eu vou ler aqui para a gente novamente, mas pensando em uma outra abordagem, né, é o seguinte: os estereótipos de gênero são tão profundamente incutidos em nós que é comum os seguirmos mesmo quando vão contra os nossos verdadeiros desejos, nossas necessidades, nossa felicidade. É muito difícil desaprendê-los, e por isso é importante cuidar para que a criança X-aluno rejeite esses estereótipos desde o começo. Em vez de deixá-la internalizar essas ideias, ensine-lhe autonomia. Diga-lhe que é importante fazer por si mesma e se virar sozinha. Ensine a consertar as coisas quando quebram. A gente supõe rápido demais que as meninas não conseguem fazer várias coisas. Deixe-a tentar. Ela pode não conseguir, mas deixe-a tentar. Eu achei muito forte essa passagem que a professora trouxe da Chimamanda, justamente pensando na minha prática, né? Eu trabalho em escola, enfim, e diariamente, né, esses papéis da divisão sexual do trabalho, né, e diversas outras relações entre os papéis de gêneros são afirmadas, né, cotidianamente para essas crianças, né. E aqui se traz o contrário, né, se fala da autonomia, né, para que essa criança consiga escolher essa possibilidade, né, é algo muito importante aí dentro desse processo de formação do ser humano e da criança, né, justamente para a gente também, né, acho que é um dos pontos que a professora traz, que eu utilizaria aí como uma ferramenta de combate à intolerância, né, que é justamente essa educação de base mesmo, né, essa educação que desde pequeno já começa a romper, a questionar e a alimentar essa autonomia da criança a refletir, né, por si e pensando no coletivo, né, mas também no individual. E achei bem legal aí também outra passagem que a professora traz no texto, né, que essas coisas, o coletivo e o individual, eles não se anulam, né, muito pelo contrário, eles se completam. Então, pensar nessas questões como ferramentas para, eu não diria superar, né, acho que a intolerância é aquele horizonte que a gente sempre vai ter que lidar ali com ele, mas caminhar nesse sentido, né, de tentar romper essas barreiras. Eu acho que é um caminho aí que a gente pode seguir, né. Robson, o Ricardo quer falar. Pode falar, Ricardo. Eu ia abrir a câmera e apertei a mãozinha, perdão. Pô, fica à vontade. Se quiser falar Você não também, vai falar? Então tá bom, tá certo. Não vai falar agora, vai falar depois. fique à vontade. Vamos lá, Robson, pode seguir. E eu estou finalizando já a minha fala, vou abrir para a gente bater um papo também. Outro elemento que eu acho que a professora levanta aí no texto que é pertinente, né, para a gente pensar nessa luta contra a intolerância, são justamente as extensões de direitos, né, e acesso aos aparelhos públicos, nos diversos segmentos aí que a gente tem, né, de trabalho na sociedade, e que essa luta ela também sofre uma reação, né? A luta pelo acesso a esses direitos, ela sofre uma reação também, no sentido do que o Augusto, enfim, o Antônio já trouxeram aí um pouquinho nas falas deles, que é justamente esse retorno a um modelo único, né, da família tradicional, da religião monoteísta, do Estado centralizado, coisas que a professora também discute um pouquinho no texto, que eu acho que é isso, né, esse contraponto, todo esse movimento bolsonarista, inclusive, que a gente vê hoje, é justamente para que se tenha esse ponto único, né, sem pensar nessa diversidade, essa pluralidade da sociedade. Quer falar, Augusto? Fala, Augusto. Foi mal, apertei 2 vezes aqui sem querer, mas fazendo
uma relação. Aqui eu sei que o slide está a infância e a família, sendo que é um trecho de gênero, mas é porque lendo esse texto eu pensei muito sobre como que a gente faz, né, para mudar, tentar ensinar mais tolerância às pessoas, ou então, né, problematizar como que essa tolerância é imposta, quando o preconceito, né, como a professora cita no texto Márcio de Jagum, no texto dele, a intolerância religiosa, negligências seculares e providências emergenciais, ele fala isso, ser intolerante é ser preconceituoso. E como que a gente ultrapassa essa intolerância quando a gente tem o preconceito dentro da nossa casa? Ou então, como o Robson... Como é que a gente... porque a tolerância e a intolerância são complicados, porque você tolera, você suporta. Então, nada mais fácil de existir intolerância em sociedades que se tolera. E, na verdade, o processo é você transformar esse binômio. É você ir para além da tolerância, sair dessa chave, né? E partir para o princípio da equanimidade, né? De um equilíbrio que procura lidar com a diversidade, não passando por cima dela, mas através do equilíbrio dessa diversidade, que é o conceito da equanimidade, que eu acho que quando fizerem uma nova edição dessa obra, que eu participei, esse conceito de equanimidade vai ter que estar presente, né? E o Sim. convívio, né, Patrícia? Eu fico sempre pensando nisso. É fundamental o Sim. convívio. Estar junto, conviver, aprender, conhecer. Porque não existe... Quando você está junto, não tem preconceito, porque você conhece, né? Você sabe o que é aquilo ali. O preconceito é o desconhecimento, né, daquela realidade diferenciada, penso eu, né? O preconceito também é o medo, né? O preconceito, sobretudo, é o medo, é mais do que há coisas que você desconhece, mas você não tem necessariamente uma postura preconceituosa. Mas o medo, a sensação de ameaça, vem justamente de sociedade que mais cultiva tolerância do que equanimidade. Porque em sociedades tolerantes que existem episódios de intolerância. Assim, um está puxando o outro, e a intolerância, obviamente, quando chega a acontecer, ela faz você rever a ideia de tolerância. Então, você não sai desse binômio, você está sempre entre os dois. E a questão é sair para além deles. É olhar essa sombra. É olhar essa sombra, que eu falo, né? Até no dia que eu apresentei, isso eram conceitos muito bonitos. Equanimidade, era empatia, era cidadania, era democracia, eu, né, com a intolerância. E eu brinquei porque foi um maior sucesso, porque foi o antagonista da noite, né? E foi maravilhoso. Porque também o cara que me entrevistou, ele conduziu super bem essa ideia, né? Porque eu falei assim, agora vamos falar da sombra, vamos falar da intolerância. E foi incrível, né? Que é justamente isso. Você só chega à equanimidade se você olha para a sombra. E sai desse binômio, tolerância e intolerância, tolerância e intolerância. Tem que romper isso. E talvez esse processo não seja cômodo e fácil, né? Eu tive uma sorte de conviver e conhecer a Elke Maravilha, e ela contava uma história maravilhosa. Ela dizia que quando eles chegaram aqui no Brasil, eles foram para uma fazenda onde praticamente só tinha preto, eles eram russos, né? A família russa. Aí ela chegou lá e disse que ela morria de medo de preto, disse que ela abriu o berreiro para chorar. Aí o pai dela falou assim, então você tem medo? Então você vai morar lá com eles, e botou ele na casa das pessoas, e ela viveu com eles lá, as pessoas negras da fazenda. E ela falou que esse medo se transformou em admiração profunda, né? Mudou os conceitos, os parâmetros, né, da criança. Ela falou que ela tinha o cabelo lisinho assim, ela falava que ela tinha o cabelo escorridinho, pouquinho lisinho, e aí ela via as negras abrindo aquelas tranças, e aquele cabelo enorme crescia. E aí eles falavam assim, nossa, meu cabelo é ruim. Ela falava, né, meu cabelo é ruim, o seu é bom. Inverteu, né? Então, eu acho que também o processo da convivência, às vezes, pode ser doloroso, difícil, né? Mas é fundamental dar esse passo, né? De viver junto, de estar junto com o diferente, o outro.
Mas aí é complicado também, como que a gente se relaciona, se convive em sociedade quando pessoas com poder, seja bélico, econômico, político, estão aí e tem medo também, né? E estão promovendo essa tolerância e essa intolerância, né? Como que a gente vai além disso, quando tem gente com realmente poder, que a gente consegue fazer coisas, a gente consegue impedir de mudanças acontecerem, né? Daí a importância dessa reflexão social, dos movimentos sociais e da educação, né? Porque é o que está segurando, gente. Né? O que está segurando aí muita coisa é a nossa atividade intelectual, são as atividades de ensino, são os grandes movimentos. É isso que mostra, né? Ou seja, a atividade da sociedade civil, né, mostra também os limites que esses tipos de ideias de exclusão encontram. E para além disso, eu acho que, completando aí um pouco do que essa ideia que a professora trouxe, eu acho que a prática também, né? Essa nossa luta diária, enfim, você vê os povos indígenas lutando aí para não perder mais terra do que já perderam, enfim, a população negra, né, tentando se mobilizar aí a cada atrocidade que a gente vê acontecendo no país afora aí. Acho que todos esses episódios, eles mostram uma intolerância, né? Mostram justamente ações que não consideram, né, os povos negros, os povos indígenas, como pessoas que merecem direitos dentro desse país. Né? Então, acho que cada movimentação da população negra, por exemplo, essa herança do panafricanismo que a gente está vendo aí também, né, em aulas, dentro da nossa ser, são formas de se resistir e, e formas de se afirmar, né? Enfim, acho que é uma luta, uma disputa que está acontecendo aí, né? A gente está vivenciando. Olhar para esse objeto de uma forma tão próxima como a gente está olhando também não é uma tarefa fácil, né? Acho que o texto que a professora escreveu foi sensacional nesse sentido, né? Porque sintetizou muitas coisas que são muito complexas e para a gente falar sobre elas, né? Justamente pelo fato de estar vivenciando e estar muito próximo de todos esses acontecimentos, é uma tarefa muito difícil, né? Então, é isso, os debates são importantes e estão acontecendo, tem que continuar acontecendo cada vez mais, né? Ao mesmo tempo, essa Robson, travou. resistência que a gente superando, né, essa dicotomia entre... Oi? Acho que ele saiu, caiu. Gente, vamos ampliar então o debate aqui. Eu vou convidar para estar conversando com a gente o Matheus Cardoso, nosso monitor, né, dessa apresentação aqui, que como você sentiu, percebeu a apresentação do grupo. Matheus? Oi, Matheus. Tá, deixa eu ver, depois eu volto aqui no Matheus. Eu vou convidar a Rafaela Guerreira, para comentar com a gente aqui dessa apresentação do seminário. Pode abrir o microfone, Rafaela. Oi, Rafa. Bom, Professor, também não... Oi, pode falar, Augusto. eu só queria fazer um comentário rapidinho antes da senhora chamar, antes do Não, pode Robson fazer continuar com calma, não falando. precisa ser rapidinho. Antes do Robson terminar a fala dele, eu acho que ele vai querer terminar. Eu queria só falar que, nossa, enquanto eu tava lendo esse texto, um negócio que não saiu da minha cabeça, assim, durante a leitura toda, foi a questão da guerra às drogas, sabe? Porque Sim, não só a questão da própria proibição da cannabis, por exemplo, que é totalmente racista em todos os termos históricos possíveis, tipo, como a própria contemporaneidade da guerra às drogas, né? Quem morre na guerra às drogas, quem é preso é preto, pobre, gente que mora na favela. E isso é uma intolerância que é muito grande, porque é uma intolerância não só com essas pessoas que têm
não sei, uma ligação histórica com o uso, né, por conta disso tem a proibição, mas como também a intolerância que se tem contra essas pessoas no racismo estrutural que a gente vive. Então, não saiu da minha cabeça, ficou muito latente isso, muito forte. O massacre do Jacarezinho, muito recentemente, trouxe isso para a gente de uma maneira muito intensa, né? Mas, Robson, você está aí de volta, Robson? Estou aqui, professora, minha internet caiu. Pode, então, encerrar, pode encaminhar seu raciocínio, vai lá. Eu nem sei onde eu terminei, pessoal, onde eu parei aqui, enfim, até que parte vocês ouviram. Mas acho que é isso, né? A gente, para conseguir, tentando pensar um pouquinho aí, né, nesse que fazer que o Augusto colocou aí para a gente, né, sobre como superar aí essa dicotomia entre tolerância e intolerância, acho que são essas lutas mesmo, né, tanto da reflexão coletiva, quanto das práticas aí que os movimentos estão fazendo nas ruas, enfim. Isso, eu acho que pode dar novas respostas aí para a gente, né, trazer novas questões para se pensar em novas... A conexão dele está caindo, gente. Só vou comentar então com o Augusto, né, e com o Antônio. Ele voltou agora, o Robson. Vamos ver se ele consegue terminar. Esse aqui, pessoal, peço perdão. Nada que isso, querido. A internet tá complicado. Mas eu acho que é isso, pessoal. Não sei se conseguisse me fazer entender aí. Nossa, foi excelente o seminário. Vocês estão super de parabéns. Bom, tem os comentários aqui do Daniel Magno Peixoto, né? Que sociedade que toleram, mas não aceitam, né? Tolerância é isso, não é aceitação, é tolerar, né? E uma pergunta da Raira Miklos, que eu concordo com ela também. Dá para dizer que a xenofobia tem a ver diretamente com o etnocentrismo? Sim, sem dúvida. Né? Porque eu considero estrangeiro aquele que não partilha daqueles meus valores e dos meus mecanismos de auto-reconhecimento. Né? Isso é bem importante da gente perceber. Queria saber se alguém aqui da turma gostaria de fazer algum comentário. A Débora, a Denise, o Lucas. Débora, você está online por aí? Oi, Débora. O pessoal está tímido hoje para falar. Tá certo. Então tá. Então, gente, olha, eu agradeço muito pela exposição de vocês. Foi um seminário muito bacana. Na próxima semana. O Antônio levantou a mão. Pode falar, Antônio. Professor, eu acho que a Débora estava tentando falar, mas não estava saindo áudio. Por mais que o microfone estava desbloqueado, o áudio dela não estava saindo. Então vamos lá, Débora. A hora que você conseguir, a gente quer te ouvir. Mas, assim, agora só começando a encaminhar isso, né? Então, o que eu peço que vocês percebam na análise dos relatórios é isso. O quanto que essas discussões, que eu passei por vários aspectos, dialogam com essas ideologias, né? De superação, de segregação, de busca, de construção, de solidariedade, né? De uma positivação da identidade negra como meio de universalização de toda a experiência humana, tá, gente? Essa é uma grande história, né, que existe em torno disso, né? E como que a intolerância, ela é o maior sinal de resistência a essas mudanças, a grande sombra desse mundo ocidental, e é enfrentar essa sombra que é fundamental, né? O que a gente precisa fazer, né? A gente precisa olhar para essa sombra. Essa sombra ela é antagônica a essas ideologias que a gente está trabalhando aqui. Mas essa sombra também atravessa essas ideologias que a gente trabalha aqui. A gente encontra intolerância no pan-africanismo, a gente encontra intolerâncias no movimento da negritude e a gente encontra intolerâncias no pan-arabismo. A sombra lá nos atravessa. E a gente tem que olhar para ela e fazer essa reflexão, né, que é de fundamental importância. Queria saber se o Ricardo tem mais algum comentário a fazer, porque eu achei o seminário dos meninos tão bom. Você teria mais alguma coisa a falar? Porque eu também sou autora do texto, né? Aí eu vou ficar falando do texto o tempo todo, né? Mas vamos lá. Não, contigo,
Hoje a Elke Maravilha encostou em mim. Maravilha, ela é um barato. Que bom. Eu lembrei bom outra coisa que ela dizia, e até eu inventei um termo, eu usei num texto isso, que é o viralatismo. Ela se considerava uma vira-lata. Por quê? Porque ela descendia de mongóis, russos e alemães. Aí ela veio para o Brasil, diz que logo os alemães vieram ao pai dela, que era um engenheiro agrônomo, e falaram assim, vocês vai com a gente para a nossa fazenda lá no sul para viver com a... Não, era um grupo de fazendeiros russos. Vieram atrás dele para dizer que eles fossem para lá para trabalhar com eles, que eles tinham comunidade russa. Aí o pai dela falou, não, eu não quero não, eu quero ir por diferente, eu vim para cá para ser brasileiro, então eu não vou ficar lá no núcleo russo, falando russo e com os costumes que a gente tinha lá na Rússia. Então ele queria a diversidade. E ela perdeu como chama? Eles eram judeus? Ou... Não, eram interessante. Eram russos, russo da parte do pai, a mãe era russa, mas tinha procedência alemã, e tinha um mongol aí, que eu não me lembro, ela contava direitinho, mas eu não me lembro onde que entrava um mongol aí. Mas aí diz que quando eles chegaram aqui, aconteceu esse fato, né, que o pai falou assim, não, a gente veio para cá para ser brasileiro, para se misturar com os brasileiros, a gente não vai ficar trancado na comunidade russa, falando russo e vivendo nos costumes que a gente conhecia. E aí, quando foi na época da ditadura, a Elke, ela era modelo do... se eu estiver me alongando, me dá uma cortada, tá, Patrícia? Ela era modelo tranquilo. Ela era modelo da Zuzu Angel, né? Aquela mulher que foi assassinada pela ditadura militar, o filho dela também e ela também. E ela estava no aeroporto, uma vez ela viu um cartaz onde estava a cara do filho da Zuzu Angel como terrorista procurado. E nessa época eles já sabiam que o menino estava morto, né? Então ela foi tomada de um ataque pisciano de fúria, que costuma acontecer em determinadas situações muito especiais, e ela arrancou o cartaz e fez um escândalo no aeroporto, dizendo que ele não era assassino, que ele não era bandido e que ele não tinha que estar no cartaz, que ele tinha sido morto pelo regime. Ela foi presa e ficou presa alguns dias, poucos dias, né? E por causa disso, ela perdeu não sei se exatamente a cidadania, mas ela ela se tornou uma pessoa apátrida, né? Acho que ela já era naturalizada brasileira, ela perdeu essa cidadania, porque não sei explicar as questões legais. Então, mas daí, a partir do momento que ela se viu apátrida, ela descobriu nisso um valor. Ela falou assim, se eu não sou de lugar nenhum, eu sou de todos os lugares, né? E ela começou a se denominar como vira-lata, que eu adoro esse conceito, né? O Nelson Rodrigues falava o complexo de vira-lata como uma coisa desfavorável, né? Eu acho que a gente pode ressignificar isso a partir da Elke e dizer que é uma coisa muito favorável. É bom ter todas as raças em si, né? Se pensar dessa forma, ou pelo menos o maior número que você puder. É porque você resgata a sua humanidade com isso, né? Você se liberta, né? É altamente libertário, né? Essa possibilidade, né? Queria saber se o grupo tem mais alguma consideração a fazer antes da gente encerrar. Robson, Antônio, Augusto. Eu achei bem pertinente essa fala do Augusto aí, relacionando o texto à guerra às drogas, né? Enfim. Eu nem tinha pensado muito nisso, né, quando eu vi o texto, mas a sua fala, Augusto, me lembrou de um elemento que a gente tem no texto, né, logo no comecinho dessa guerra ao terror, né, que os Estados Unidos começam a tocar aí a partir de 2001, e que é algo que não cessa no governo Bush, né, cara? A gente vê aí outras gestões que ocuparam o governo norte-americano tocando essa guerra, né, e, inclusive com dinheiro, né, independente do partido que estava se tomando ali, né? E por que eu pensei nisso? Justamente por essa questão do lucro, né? Acho que essas guerras geram muito lucro aí, né, para as empresas de armamento aí norte-americanas, assim como, né, a gente tem muitas pessoas que lucram aqui com essa guerra às drogas, né, entre aspas, que a gente tem dentro do Brasil, que a gente sabe que é muito mais um projeto político aí para exterminar a população negra e manter esse medo, né, dentro da periferia, que a gente sabe que é algo que a polícia faz muito bem.
Então, enfim, tem mais uma reflexão aí que eu acho que é bacana compartilhar também. E acho que é isso. Não sei se o pessoal tem mais alguma coisa para O Antônio que quer falar. Fala, falar. Eu complementando essa fala do Robson, que eu achei muito importante, queria complementar que acho que o maior desafio que a gente tem para combater a intolerância é que a intolerância é uma empresa muito lucrativa, né? Que nem o Robson falou, ó, tem todo o dinheiro de armamentos, a guerra ao terror gerou milhares de dólares para os Estados Unidos. Você impedir de entrar refugiados, impedir a entrada de imigrantes, também é lucrativo de uma certa maneira. Então, acho que o maior desafio que a gente tem contra a intolerância, além de não deixar ela se tornar uma tolerância, porque intolerância e tolerância não vai resolver muita coisa, é combater essa empresa que lucra horrores no sofrimento de diversas pessoas. Exatamente. E vocês entenderam exatamente o que eu quis dizer, que sair desse binômio, tolerar aquilo que eu suporto, aquilo que eu, né, eu imponho uma distância e tolero, mas assim, como já está na ideia de que eu faço um esforço para que aquilo exista, qualquer mudança política, qualquer possibilidade de ruptura ou de disruptura, eu entro no processo da intolerância, que é a conjuntura exata que a gente se encontra nesse momento, agravada pelo processo também do coronavírus. Tem um comentário aqui da Débora, ela está dizendo duas coisas, né? Que vocês arrasaram e que o texto é muito necessário, né? Ela compartilha aqui o desespero mútuo acerca da história do Lázaro e como isso tem reverberado nas casas de axé. Depois eu queria ouvir o Ricardo sobre essa história do Lázaro. E ela fala, exato, Antônio, o ultraliberalismo não possui nenhum esforço para qualquer compensação social. Não, muito pelo contrário, a disruptura é lucrativa, né? Só que a disruptura nos mata. Aí é que tá, né? Lucro também sem existir ser humano, como é que fica, né? E a própria Igreja Católica, eu queria lembrar, porque eu participei esses dias de uma atividade que envolvia autoridades religiosas católicas e tal. Dizem, eles falaram de um documento que eles me mostraram, e eu vi que o Papa Francisco escreveu em italiano, se chama assim, Fratelli Tutti, vou escrever aqui, Fratelli, todos irmãos, né? Fratelli Tutti. E está traduzido já para todas as línguas. E nesse documento, o Francisco já fala que a gente vive uma terceira guerra mundial já. Que a gente já vive uma terceira guerra mundial em que a gente tem continentes sendo descartados, e a grande preocupação do Vaticano é o descarte da África, sobretudo nesse processo da Covid, que sequer se pensa no fato de países inteiros que não têm sistema unificado de saúde, que sequer contabilizam as vítimas do Covid, né? E eu soube, né, também recentemente que em alguns países, né, de África, como o Sudão, por exemplo, em áreas de conflito, eu soube por uma autoridade, né, que trabalha com essa questão demográfica, né, que há pessoas, por exemplo, no Sudão, que preferem morrer de Covid logo para não ter que passar por situações de guerra. Então, uma situação assim de uma extrema miséria do mundo neoliberal. A gente vive uma miséria moral, uma miséria civilizacional, que disso forçosamente tem que vir uma mudança, né? E falar da intolerância é falar desse nosso limite civilizacional, né? Desse nosso limite de integridade, né? Daquela sombra que a gente tem que enfrentar, trazer à tona, né? Para poder superar. A Débora, aí tem esse comentário aqui, o Ricardo, que eu queria te ouvir um pouco sobre essa história do Lázaro, porque o Ricardo, ele é da antropologia, né? Então, eu queria ver como é que você está vendo aí desse ponto de vista da... Porque, assim, eu realmente não estou nem conseguindo muito entender essa história do Lázaro, por isso que eu queria te ouvir, né? Vamos lá, Ricardo, se você puder nos ajudar com isso. Não, isso é um repertório já muito antigo, de muito tempo já, né? Você vai lá escarafunchar a vida do sujeito, que cometeu qualquer tipo de crime, e aí se você descobre qualquer ligação, por menor que seja, dessa pessoa com a religião, seja Umbanda, seja Candomblé, seja o que for, isso já vira alguma coisa. Eu sempre fico me perguntando, vocês sabem qual é a religião de Suzanne Richthofen,
A Flor de Lis é pastora, né? A Flor de Lis é pastora. Por que isso não entra na ficha criminal dela? O outro lá que matou o menininho, de bater, vamos lá, do Rio, esqueci o nome dele. Um que matou uma criança de espancar, e que já tinha um histórico de espancar criança, parece várias crianças ele tinha espancado. Ele é cristão também, gente, ele é evangélico, ele se diz evangélico, né? E por que aí, quando aparece no histórico da pessoa, uma que seja uma frequência, um símbolo na casa dele lá, de repente isso entra na ficha corrida dele, né? Não, é satanismo, é culto ao diabo, que nem existe nas religiões de matriz africana, né? Aí esse negócio também que você falou da tolerância, a Makota Valdina, que foi uma liderança importante do Candomblé Angola, ela também tinha esse discurso, ela falava assim, eu detesto essa palavra de tolerância, porque para ela tolerar é assim, você está num ambiente que tem um fedor, um cheiro ruim, e aí você tolera aquele cheiro, você tapa o nariz e fica tolerando aquele cheiro. Ela falava a palavra inadequada, ela trocava essa palavra por respeito. Sim, a tolerância, ela pressupõe a simetria de poder, né? Porque alguém tem o poder de te tolerar, né? Você não tem um compromisso político. É uma concessão quase, né? É uma concessão, exatamente. Esse que é o grande problema da tolerância, porque ela reforça a simetria de poder. Agora, quanto ao Lázaro, né, que tem, inclusive, esse nome, né, meio místico, né, um sujeito Nossa, que ressuscita, esse que faz pensar pra caramba, né? Exatamente. Levanta dos mortos. Eu não sei exatamente os detalhes do caso dele, né, mas eu sei que isso é comum, entendeu? Aqui perto da minha casa, na Serra da Cantareira, tem um lugar que se chama Pedra da Macumba, né, onde as pessoas vão lá e deixam despachos lá, né. Alguns anos atrás, apareceu uma pessoa lá, se suicidou, né, essa pessoa se suicidou, e depois a pesquisa forense lá descobriu, as pessoas que investigam essas coisas do pós-morte, descobriu que ela estava despelada, né, partes do rosto dela foram arrancadas, a pele, e aí descobriram depois, posteriormente, que foram animais, cachorros, provavelmente, que tentaram comer, tentaram puxar, e aí despelaram a cara da pessoa. Mas imediatamente a imprensa já saiu dizendo que foi feito um sacrifício humano na Pedra da Macumba, né? E 2 dias depois, a pedra amanheceu inteiramente pichada com dizeres: Jesus é rei, o sangue de Jesus tem poder, enfim, picharam a pedra inteirinha, que é um lugar sagrado, né? É um lugar sagrado. E foi pichado inteiramente, e até hoje você ainda vê resquícios, né? É que a pedra é uma entidade também, né? Então, o tempo passa, ela mesma se encarregou de limpar a sujeira, a chuva e tudo mais, as pichações, mas foi imediatamente as pessoas que se dizem cristãs foram lá manifestar Depois se descobriu que foi um suicídio, a pessoa tinha um histórico de suicídio, de tentativas de suicídio, uma depressão profunda, foi procurar um lugar sossegado para se matar, se matou lá do lado da pedra da Macumba, e aí, por uma série de acontecimentos lá, de animais e tudo, ela estava parecendo que alguém tinha feito aquilo com ela, né? Mas, enfim. Nossa, são as histórias, né? Fala, Augusto. Fazer um comentário aqui, aproveitar que o Ricardo falou sobre os casos de crimes, né, que acontecem quando as pessoas não são de pessoas relacionadas a outras religiões, que não as de matrizes africanas, né? Mas assim, quando acontecem essas coisas, a gente não vê, né? Sei lá, quando um bispo abusa de uma criança para dar um caso bem emblemático, assim, a gente não vê as pessoas destruindo igreja, né, pichando igreja. Parece que pelo fato de ser um bispo, né, católico, cristão, isso se torna até tolerável, né, aproveitando aí os termos que a professora coloca. Não, as pessoas relativizam na cara dura, Ah, tem que entender, tem que não sei o quê. Isso é uma questão grave, né? Sim. E essa coisa de, como a professora coloca no texto e como ela falou aqui do binômio, né, intolerância e tolerância, ser uma via de mão dupla, né? Porque você tem que criar o que é tolerável ou não. E como, por exemplo, eu pensei no caso Nossa, agora da Angela Diniz, né? Que, tipo,
é um caso muito emblemático de feminicídio, onde quem foi assassinada e julgada foi ela, né? Então, tipo, para a época, o tolerável era... O intolerável, no caso, seria um homem ser traído, né? Enquanto, por ele ter se traído, era tolerável ele ter matado ela, né? E isso a gente vê, não precisa nem muito longe, né? Como ano passado a gente teve o caso da Mariana Ferrer, tem de tantos outros casos que a gente tem aí cotidianamente, onde a gente vê quando o homem branco de classe média é ferido ou tem sua razão psicológica e alterada, seja por bebida ou seja por algo sentimental, ele acaba sendo desculpado assim de seus crimes. Aí eu lembrei agora do maior assassino de todos, né? Do grande homicida que a gente tem agora no nosso horizonte, que ele se diz, canta às 24 ventos, que ele é cristão, é um cristão meio híbrido, meio católico, meio evangélico, mas é cristão, né? E ninguém lembra desse fato, né? Na hora que ele está falando as barbaridades dele enfim, dizendo que matou pouco, tem que matar mais. Bom, gente, agora tem o Daniel Magno querendo falar. Fala, Daniel. Rapidinho só, falando sobre esse comentário aí, que Bolsonaro, ele não, graças a Deus, ele não representa o cristianismo, ele diz que representa esses movimentos, seja ele católico, evangélico, seja lá o que for, sabemos que isso é uma agenda, sabemos que existe interesses por trás disso, então a gente, não estou dizendo que é o caso aqui, mas a gente tem que tomar muito cuidado com essas generalizações, né? Eu sou cristão, mas sou fora Bolsonaro completamente. A gente tem que lutar assim por uma sociedade igual, uma sociedade que não apenas tolere, mas que respeite, que aceite o próximo, né? Então, falas como a que a gente vê desse atual governo, né, com relação a isso, né? Sim, sobretudo. E falas como essa desse ser aí, que se diz o presidente do Brasil, ela não compactua com a verdadeira filosofia que o Cristo passou ao longo dos tempos, né? Então, isso, claro, obviamente. Então, assim, isso não... A gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de generalizações, né? Então, eu fico muito triste quando eu vejo os meus pares... Oi, Daniel. Ele caiu a conexão. Ele vai voltar. É um tema muito forte, né? Ou voltou. Fala, Ricardo. Vamos embora. Eu quero dar uma... eu acho assim, óbvio, as generalizações são complicado, a generalização. Só um instantinho, Ricardo. Daniel voltou, aí você fala depois. Fala, Daniel. Rapidinho. Então, assim, é muito triste quando eu vejo meus pares compactuando com esse tipo de governo, né? Mas saibam que existe a resistência, né? E eu faço parte dessa resistência, em todos os aspectos e em todos os sentidos, né? Então, que a gente possa ser, sim, uma sociedade que aceite, que ame e que supere todas os seus problemas, suas questões, para que a gente tenha uma sociedade muito melhor, né? Então é isso, professor. Obrigado aí pelo espaço. Sempre, Daniel, terá espaço, sempre. Vai lá, Ricardo. Não, eu louvo a resistência, eu amo a resistência cristã. Tem o Henrique Vieira lá do Rio, que eu adoro ele, acho formidável, mas tem uma questão que é uma questão de números, uma questão estatística, né? Está claramente evidente que a grande maioria de todas as pessoas evangélicas apoiam, e aí eu tenho um exemplo meu particular aqui, eu sou de uma família evangélica, em peso, o povo até hoje defende, no dia de hoje, eles defendem o Bolsonaro até a última instância. Claro que a agenda, claro que ele trabalhou para isso, ele se batizou poucos meses antes da eleição, ele sabia o que ele estava fazendo, mas eu acho fundamental gente como o Daniel, como outras pessoas que eu conheço também, que se posicionem como resistência. Eu acho que é isso que tem que fazer mesmo. Mas a grande maioria apoia ainda ele em todos os sentidos, Tá certo, gente linda. Aí tá falando do padre Lancelotti também, que é uma outra perspectiva de compreensão, né?
e que questiona nessa questão da intolerância e da tolerância também, né? A gente, né? E ele se coloca mesmo também como uma figura de resistência. Gente, eu adorei o debate, adorei, o grupo foi fabuloso. Não é um texto aparentemente simples, né, gente? Vocês não sabem o trabalho que isso me deu para fazer esse texto, né? Foi muita dedicação, foi um mês para escrever 15 páginas, né? Geralmente eu escrevo em bem menos tempo, mas é porque eu tinha que ter esse cuidado de fazer um percurso para que a gente entendesse essas nuances da intolerância, né? E o grupo apresentou de uma forma excelente. Na próxima semana a gente vai estar dando prosseguimento a isso, né? E não, Daniel, não vai ser difícil fazer o relatório desse texto, não. Porque, na verdade, a intolerância ela nos atravessa, ela atravessa os movimentos de direita, os movimentos de esquerda. Ela nos atravessa. Porque sempre lembrem da chave que eu passei para vocês. O panafricanismo traz uma perspectiva de solidariedade negra universal, mas é uma solidariedade negra pensada e relacionada à África, mas que não dialoga com as sociedades africanas. É a experiência do negro da diáspora. Quando isso se torna ação política nos Estados africanos, isso dá inúmeros problemas, inúmeros conflitos, inúmeras perseguições, inúmeros atos de intolerância, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? A gente fala das solidariedades, mas os projetos de solidariedade, eles são também de hegemonia, ou de contra-hegemonia. Então, quando você lida com hegemonia e contra-hegemonia, a intolerância caminha junto, necessariamente. Necessariamente. E aí a gente tem que estar de olho nisso tudo, né? Claro, eu prefiro muito mais apoiar o movimento de solidariedade, né, de afirmação da identidade negra, do que o contrário. Mas isso também não me isenta da responsabilidade de estar atenta também à intolerância, à sombra dessa intolerância que possa estar nesse discurso que é para todos, né? Então, o é para todos no sentido da equanimidade, do resguardar da diversidade de cada um, né? Isso é fundamental. E isso é uma conquista que a gente precisa construir e que há espaços que já existe isso e há muitos outros que precisam, né, disso ser desenvolvido, né? Isso é fundamental porque o preço da desumanização que a gente está vivendo está aí, 500 mil vidas, né? Que a gente vê, né, na data de hoje, que forem até hoje, né? Até o dia de hoje, que foram embora por conta do Covid, né? Fora no mundo inteiro, e eu quero sempre lembrar os casos africanos, em que a gente não tem nem ideia do que está acontecendo na boa parte dos países. Que, para quem pesquisa da área dos estudos africanos, é uma aflição sem fim. A gente sente uma aflição sem fim, entendeu? O que faz, assim, isso não nos descompromete da luta para melhorar essa situação brasileira, mas eu quero lembrar da situação africana, que é extremamente complicada. Há países que a gente sequer tem a contabilidade disso, tá? De quanto que está essa situação, tá bom? Então, gente, eu deixo um abraço muito grande, eu agradeço muito ao grupo, a gente se vê na semana que vem, então eu vou interromper aqui a gravação, agradecendo, né, ao excelente seminário,